nós vamos rapidamente fazer uma recapitulação do que foi apresentado até aqui nesses 3 encontros anteriores, para que então nós possamos passar para o tema de hoje. O primeiro encontro desse mês, nós falamos sobre a importância da verdade presente, a importância de todos nós entendermos que em 1798 iniciou o tempo do fim, quando nós estudamos ali Daniel capítulo 7, Apocalipse capítulo 13, aonde fala dos 1260 anos, que se completou em 1798, e então entramos no tempo do fim, e quando nós entendemos Daniel 8:14, as 2300 tardes e manhãs, o cumprimento dela em 1844, nós vamos agora entender que Deus é quem vai trazer a cada um de nós, de forma especial, a verdade presente para o tempo do fim. Deus não confiou a nenhum homem essa interpretação, apesar de ele utilizar homens para estudar as Escrituras, mas ele escolheu revelar ele mesmo as verdades para o povo que ele quer preparar para permanecer de pé na volta de Cristo, sem passar pela morte. Então, o momento é especial, então Deus, de forma especial, trouxe as verdades presentes, e ele colocou essas verdades presentes como fundamento da fé adventista. Os princípios fundamentais foram estabelecidos pelo próprio Deus, e nós precisamos, então, estar bem fundamentados nessas verdades, a verdade presente dada por Deus. No segundo encontro, nós mostramos as 3 mensagens angélicas e falamos ali que só é possível pregar as verdadeiras, as originais 3 mensagens angélicas se nós estivermos fundamentados naquilo que Deus estabeleceu. Então, uma coisa liga a outra. Aqueles que não estão nos fundamentos podem até dizer que estão pregando as 3 mensagens angélicas, mas elas não são as puras, as verdadeiras, as originais, porque estão sob uma base falsa. Então é importante que nós entendamos os fundamentos e aí então preguemos as verdadeiras mensagens angélicas descritas em Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 6 ao verso 12. Então, esses foram os 2 primeiros encontros que nós tivemos, e aí passamos, então, para o nosso terceiro encontro, que tratou do decreto dominical, que especialmente fala do fechamento da porta da graça para aqueles que conhecem as 3 mensagens angélicas, para aqueles que estão fundamentados, ou que tiveram pelo menos a oportunidade de ouvir esses fundamentos e aceitá-los. O decreto dominical, aí vem o esposo, é o clamor, onde essas virgens são ali separadas. As loucas, né? Aquelas que tiveram contato com as 3 mensagens, que ouviram as 3 mensagens, que tiveram contato com os fundamentos, mas infelizmente não quiseram atender, não se prepararam, não deixaram o óleo da verdade preencher seus corações. Essas são as virgens que serão separadas, serão tidas como loucas, e nós teremos as virgens prudentes, que é justamente aquelas que se fundamentaram nas verdades que Deus revelou, elas aceitaram essas verdades, pregaram as 3 mensagens angélicas originais, viveram essas mensagens através do entendimento da terceira, em especial a terceira mensagem, que é a justificação pela fé, e agora elas vão agora para o ápice do alto clamor, elas vão agora para o ápice da chuva serôdia. Então, o decreto dominical é a separação do joio e do trigo dentro dali das virgens, de Mateus capítulo 25. E agora, então, depois de tratar do fechamento da porta da graça para essas que conhecem, nós entramos, então, na hora 1/10, que essas que conhecem vão dar um alto clamor para que aqueles que nunca ouviram dessas verdades, nunca tiveram a oportunidade de escolher essas mensagens, eles terão a oportunidade, e hoje nós vamos tratar da questão oriental, que trabalha justamente o fechamento da porta da graça de uma forma completa e geral. Então, só fazendo um resumo aqui para que então nós possamos contextualizar aquilo que nós vamos falar nessa noite. Eu quero agora
compartilhar o slide que nós preparamos para esta noite, para que então possamos dar seguimento ao nosso estudo. Deixa eu ver se vai compartilhar direitinho. Pronto. Muito bem. Então, a chamada a questão oriental, e ela está baseada em Daniel 11:45. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos lá para o livro de Daniel, no capítulo 11. Nós vamos ler o último verso, que é justamente o verso 45. E toda a questão oriental gira em torno deste verso, do entendimento deste verso. Daniel 11:45 diz assim: E armará as suas tendas palacianas entre os mares, contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao fim, e não haverá quem o socorra. Esse tema da questão oriental, especificamente a partir do verso 40, mais detalhadamente no verso 45, existe aqui estudos muito profundos, uma discussão muito grande relacionada à interpretação desse verso. E é justamente o que nós vamos trabalhar agora, porque esse verso vai trazer exatamente a questão do fechamento da porta da graça. Antes eu quero ler Testemunhos Seletos, volume 3, na página 283, onde diz o seguinte: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Ela diz: logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Então, Ellen White, aqui inspirada por Deus, ela justamente diz que o mundo está agitado pelo espírito de guerra e nós estamos presenciando isso hoje, mais do que nunca, de uma forma intensificada. E ela diz que o capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. E o que significa isso? O porquê da importância de nós entendermos esse cumprimento do capítulo 11? Qual a finalidade de entendermos essa profecia? No livro Daniel e Apocalipse, o Lee Smith ele fala sobre a importância, a finalidade de entendermos essa profecia. Ele diz o seguinte: a grande profecia dos 2.300 dias nos esclarece definitivamente quando do início do trabalho no santuário celestial. Aí ele diz: e os versos de Daniel 11:45 e 12, verso 1, nos permite descobrir o quê? A data aproximada de quando esse trabalho no santuário terminará. E nós sabemos que quando esse trabalho de Cristo no santuário celestial terminar, é porque a graça findou. Terminou o tempo de graça para todos os seres humanos. E na Bíblia, é muito simples de nós conseguirmos enxergar isso. Nós lemos já o verso 45 do capítulo 11, e na sequência, o que acontece? No capítulo 12, verso 1. Vamos ler juntos. Diz assim, olha: nesse tempo, que tempo? No tempo em que se cumprir o que acabou de falar no verso 45, capítulo 11. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, que nós sabemos que é Cristo, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, a junção dos versos 45 do capítulo 11 e o verso 1 do capítulo 12 nos mostra que o cumprimento da profecia de Daniel, capítulo 11, 45, traz logo em sequência, nesse momento, o fechamento da porta da graça, o levantar de Miguel. Eu quero mostrar para vocês rapidamente aqui
que quando Jesus se levanta, essa expressão, Miguel se levantará, traz justamente a ideia de término, de fechar alguma coisa. Vamos ver isso na Bíblia? Abre lá em Atos, capítulo 7, só para nós recordarmos aqui um acontecimento muito interessante que Lucas descreveu aqui no livro de Atos, no capítulo 7. Nós vamos ler os versos 55 e o verso 56, que diz assim, olha, da morte de Estevão. O contexto aqui é a morte, o apedrejamento de Estevão. E diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem como? Em pé, à destra de Deus. Olha que informação importante. Por que a Bíblia traz o detalhe? Jesus estava em pé, à destra de Deus. O que estava acontecendo ali naquele ano, no ano 34, em que Estevão estava sendo apedrejado ali? O que estava se cumprindo? Quem se lembra de Daniel capítulo 9, vai se lembrar das 70 semanas determinadas sobre o povo, sobre a nação de Israel, a nação judaica. Ali estava se completando esses 70 anos, e estava se fechando a porta da graça para a nação. Deus estava agora estendendo, tirando esse privilégio da nação judaica, da nação de Israel, e passando agora para todos os gentios, tornando os dois um só povo. Então é isso que estava acontecendo, mas o detalhe aqui é que Estevão vê Jesus de pé. Ele se levantou, porque estava se encerrando algo ali, uma profecia. Da mesma forma, quando nós lemos lá no capítulo 1 no verso 1 do capítulo 12 de Daniel, nós entendemos que o levantar de Miguel significa o encerramento da porta da graça, o fechamento da porta da graça. Por quê? Porque terminou o julgamento, terminou o tempo do juízo no Santíssimo, lá no Santuário Celestial. Então é muito importante, irmãos, que nós consigamos ligar essas informações para que quando nós estivermos explicando, conversando sobre esse assunto, na Bíblia, você possa mostrar o significado do levantar de Miguel ali no capítulo 12, tá bom? Então, não deixem de anotar, de marcar esses textos na sua Bíblia, para que você se torne um bereano, para que você se torne realmente um atalaia da verdade nesses últimos dias. Muito bem. Agora nós vamos entrar especialmente na controvérsia que existe em relação ao verso 45. Se nós lermos o contexto do verso 40 ao verso 45, nós vamos ver que aqui está se tratando de quem é o rei do norte. O ponto aqui, vamos ler só o verso 40 para que todos possam observar isso. Ó. No tempo do fim, verso 40, capítulo 11. No tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Verso 41. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Estenderá, verso 42, a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. E aí vem o verso 45. O rei do norte armará as suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará a seu fim e não haverá quem o socorra. Então, a discussão aqui é quem é esse rei do norte? E a discussão que existe no meio são apenas duas opções.
Turquia seria o rei do norte, ou uma outra linha diz que é o papado, que é o rei do norte. Quem será, de fato, o rei do norte? Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é objeções com a opção que diz que o papado, Roma, né, é o rei do norte. Por que nós rejeitamos essa opção de ser Roma, ali representado pelo papado, que a profecia aqui diz ser o rei do norte? Primeiro ponto que eu quero explicar para vocês aqui. O capítulo 11 de Daniel, ele começa literal e ele tem que terminar literal. Por quê? Porque o capítulo 11 de Daniel, ele é uma narrativa de Deus tratando de nações de uma forma geopolítica, em guerras entre nações ali, que sempre se dá de forma literal. Então, não faz sentido nós aplicarmos o detalhe do Rei do Norte a Roma, sendo que Roma não fica ao norte da nação de Israel. Eu já vou mostrar isso, mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é justamente esse, que eu acabei de falar. O Rei do Norte não pode se referir a Roma. Por quê? Porque Roma não está situada ao norte de Jerusalém. E, além disso, ela não construiu nenhum tabernáculo no Monte Sião. Então, queridos, somente essas duas objeções, no meu ponto de vista, já descartam a possibilidade de nós termos uma interpretação do Rei do Norte como sendo Roma, tá? Deixa eu mostrar mais alguns detalhes aqui para vocês, em relação a essa questão. Olha só, vamos para o verso 4 do capítulo 11. Vamos ler esse verso. Eu quero explicar algo para vocês bem interessante aqui. Verso 4 do capítulo 11 de Daniel. Mas no auge, o seu reino será quebrado e repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, fora de seus descendentes. O capítulo 11, eu quero fazer um comentário aqui bem interessante para vocês. É um dos capítulos que eu considero mais difíceis de interpretação. Porque a linguagem aqui é muito técnica, você tem que pegar ali a história e relacionar com cada linguagem aqui do capítulo 11, para que você possa compreender todo o capítulo 11. Mas eu quero dizer para vocês aqui, que aqui está falando da Grécia, tá? O verso 4 está falando do reino da Grécia. E nós vamos lembrar agora aqui, Alexandre o Grande, quando ele morreu, depois de aproximadamente 20 anos, 4 generais assumiram o comando após Alexandre o Grande. E nós vamos aqui, nós colocamos o nome dos 4 aqui, que é Lisímaco, Cassandro, general Cassandro, o general Ptolomeu e o general Seleuco. E quando nós vamos para a história, queridos, Roma saiu do general Cassandro, foi uma sequência ali do general Cassandro, e não está ao norte do reino de Israel. Eu coloquei aqui até essas marcações aqui para mostrar para vocês. Quem se situou ao norte foi o general Lisímaco, que futuramente vai se tornar o Império Otomano, que vem agora a ser a Turquia, tá? Isso é geograficamente que eu estou falando, tá? Então é importante nós entendermos que o capítulo 11, ele trata de posições geográficas. Rei do Sul, Rei do Norte, sempre está tratando de posições geográficas. E no leste foi o general Seleuco. Então, Roma não está situada ao norte de Israel. Então, nesse aspecto, nós descartamos Roma como sendo o rei do norte. Então, nós só podemos ficar aqui com a atual Turquia, que, de fato, quando nós olhamos no mapa, ela está ao norte de Israel, ok? Então, é por isso que nós damos aqui e vamos seguir aqui mostrando por que a Turquia se encaixa muito melhor nessa interpretação. Bom,
O rei do norte é a Turquia. Os tabernáculos de seu palácio são a sede da capital da Turquia em Jerusalém. Essa é a interpretação a qual Uri Smith chegou. Então, interpretando agora o capítulo 45, desculpa, o verso 45 do capítulo 11, Uri Smith chegou à conclusão de que é a Turquia que é representada ali como rei do norte, e que os tabernáculos de seu palácio são quando a sede da capital da Turquia estiver em Jerusalém. Olha o que diz aqui o comentário. Uri Smith chegou a esta conclusão porque em sua época, 1877 e 1878, a Rússia estava em guerra com a Turquia, querendo tirá-la da Europa, para assim conseguir uma rota comercial até o Mediterrâneo. Além disso, como Jerusalém pertencia ao Império Turco, não seria difícil para a Turquia transferir sua capital de Constantinopla para Jerusalém. Então, vamos lá, vamos com calma agora para que a gente chegue ao objetivo aqui. Qual é o nosso objetivo? É olhar para a profecia e detectar acontecimentos que vão dizer o seguinte: olha, a porta da graça, de uma forma geral, está se fechando. Então, o objetivo da profecia, do verso 45, é mostrar para o povo de Deus o momento aproximado em que a porta da graça irá se fechar. E aqui, pela interpretação de Uri Smith, isso vai se dar quando a Turquia for expulsa da Europa, através de uma guerra, através de um tratado, de alguma coisa que vai acontecer, e a gente não sabe detalhes, e ela transferir a sua capital para Jerusalém. Tá? Esse é um ponto de interpretação em relação à Turquia. Então, queridos, nós temos que ficar atentos a isso na profecia. Tá? Mas, resumindo aqui, vou repetir, eu coloquei até um resumo aqui para ficar bem claro. O resumo dessa profecia, dessa interpretação, é a eliminação da Turquia dos países da Europa e a implantação da sede política da Turquia em Jerusalém e a extinção final do Império Turco, com os consequentes eventos mundiais. Por quê? Quando isso acontecer, segundo a interpretação do verso 45, que fala assim, olha, e chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra, então significa que a Turquia vai transferir a sua sede para Jerusalém, mas ela vai enfrentar com isso uma grande guerra que vai acabar com a Turquia e não haverá quem a defenda. Então, quando nós vermos acontecimentos aqui no Oriente, que a Turquia está se movimentando para implantar a sua sede em Jerusalém, nós podemos saber que a porta da graça está se fechando, que Jesus está finalizando o seu trabalho de intercessão, um trabalho de julgamento no Santíssimo. Ok? Então, essa é a interpretação do verso 45. Será que era só Uri Smith que tinha essa visão? Nós vamos mostrar agora que vários pioneiros tinham exatamente a mesma visão da interpretação do verso 45 do capítulo 11 de Daniel. Olha o que diz Alonso Jones. Quais são, então, os textos das Escrituras que se relacionam com a Turquia neste tempo? Os últimos versos, ele vai citar, de Daniel 11, referem-se à Turquia, que, como rei do norte, com seu centro em Constantinopla, ocupa em descendência direta o lugar do rei original do norte, na divisão do Império de Alexandre o Grande, como no verso 4 e adiante, como nós citamos aqui, o verso 4 do capítulo 11. E deste poder está escrito. Aí ele está falando assim, de que poder? Da Turquia. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Então, Jones cita justamente o verso 45 do capítulo 11. Tá? Então, nós vemos aqui não só Uri Smith como defensor da posição de que a Turquia representa o Reino do Norte, mas nós vemos também que os pioneiros
apoiavam essa ideia, essa interpretação. Em outro texto, ele diz o seguinte: finalmente, no verso 40, ele vem novamente e no tempo do fim, os territórios do norte da divisão sul do domínio de Alexandre permanecem, respectivamente, os reinos do norte e do sul até o fim. E do começo ao fim, qualquer poder que ocupasse esses respectivos territórios seria o rei do norte ou do sul. Então, Jones aqui está dizendo que essa interpretação tem que ser uma posição geográfica, não pode ser uma interpretação espiritual, porque todo o capítulo 11 é tratado geograficamente. Então, não faz sentido você interpretar todo o capítulo 11 geograficamente e chegar somente no verso 45 e interpretar como Roma de forma espiritual. Essa é a argumentação de Jones. Ele continua: qualquer poder que, no momento do fim, ocupe o território da Trácia e da Bitínia, que é justamente ao norte de Israel, originalmente ocupado por Lisímaco, será o rei do norte, tão certamente quanto o poder de Lisímaco em si. Então, nós temos Jones aqui apoiando também a interpretação de que o rei do norte é a Turquia. O Egonir agora, olha o que o Egonir diz, em 1897. Mas a Turquia, o rei do norte, veio até ele, como diz o texto, como um redemoinho, e reforçada em terra e mar pela aliança inglesa e russa, expulsou os franceses de volta, e finalmente, como afirmado nos versos 41 a 43, inundou toda a terra para o Egito, que novamente se tornou tributária à Turquia. Queridos, quando nós lemos esses textos aqui, eu sei que muitos, assim, como não estão familiarizados com a história, fica um pouco complexo essas informações. Mas eu quero que vocês centralizem a mente de vocês na informação de que o rei do norte é a Turquia. Só isso que para nós importa, tá? Entender. A não ser que você queira realmente aprofundar no capítulo 11, aí você tem que se dedicar aos estudos junto com a história, como esses homens fizeram, para que eles venham verso a verso, identificando ali cada uma das expressões contidas nesse capítulo, tá? Mas nós temos aqui a informação dos pioneiros, nas interpretações deles, que chegaram também à conclusão de que se refere à Turquia, o rei do norte. Agora nós temos aqui Stephen Haskell, que ele também vai ter a mesma interpretação. Ele diz o seguinte: no tempo do fim, os reis do norte e do sul novamente contenderão, desde a fundação de Constantinopla por Constantino em 330, e aqui talvez alguns já fiquem um pouco mais familiarizados, né? Constantinopla, Constantino, ano 330, mudança da lei, mudança do sábado para o domingo, a gente vai lembrar disso. Ele está citando isso. O poder que mantinha aquela cidade manteve o controle do Mediterrâneo, pois Constantinopla é reconhecida por todas as nações como a chave, tanto para a Ásia quanto para a Europa. No tempo do fim, a história se concentrará novamente nessa cidade. E aonde está situada Constantinopla hoje? Na Turquia. Então, queridos, são informações que fortalecem a interpretação, a visão de que o rei do norte é, de fato, a Turquia. Mais um pioneiro, Longbourn, que diz o seguinte: querido irmão, ele está respondendo a algum irmão aqui nessa carta. Aonde você pode obter informações sobre o rei do norte, eu acho que você encontrará no livro de Daniel, sobre a Guerra Mundial. Aí ele vai citar agora o irmão Uri Smith, olha que interessante. O irmão Uri Smith não reivindicou inspiração, mas sua visão sobre o rei do norte é bem estabelecida pela irmã White, ao falar de uma ocasião quando ele falou sobre a questão oriental. Olha que interessante, nesse texto aqui, Longbourn, o pastor Longbourn, ele vai dizer que a irmã White fortaleceu, corroborou, concordou com a visão de Uri Smith. Ele ainda vai citar a fonte. Ó. Isso você pode ler no volume 4 dos Testemunhos, nas páginas
278 e 279, onde ela, né, a irmã White, chamou o discurso de um assunto de interesse especial. Aí ele fala bem assim, olha, isso incomoda aqueles que mantêm outra opinião diferente da que ele defende, procurando encontrar uma palavra dela favorecendo seus pontos de vista. O que ele está explicando aqui? O que Longbourd está dizendo aqui? Existem interpretações diferentes em relação à Turquia, em relação ao Will Smith. Mas ele está dizendo assim, ó, a irmã White apoiou o Will Smith. E ela disse isso de forma clara no seu livro Testemunhos para a Igreja, volume 4. E aí ele fala bem assim, ó, isso incomoda alguns que não têm a mesma interpretação. Como hoje, por exemplo, queridos, alguns interpretam a Turquia, o Rei do Norte como sendo Roma. Então, com esse apoio que a irmã White dá a Uri Smith, adventistas ficam incomodados. Por quê? Porque seria interessante para eles se a irmã White apoiasse Roma, por exemplo, a interpretação de Roma, mas ela não apoia em nenhum momento. Inclusive, nós vamos agora ler a citação que Longbourd usou ali, da irmã White, onde ela diz o seguinte: no domingo de manhã, o tempo estava ainda nublado, mas antes de chegar a hora do povo se reunir, o sol brilhou. Ela está citando aqui um encontro, uma campal, que aconteceu naquela época. Aí ela diz: barcos e trens despejavam no local seus passageiros aos milhares. Aí ela diz: o pastor Smith falou na parte da manhã sobre a questão oriental. O assunto era de especial interesse e as pessoas ouviram com a mais profunda atenção. E qual foi o sermão que ele pregou? É só nós irmos ao livro dele e nós vamos ver que ele defende justamente o ponto da Turquia como rei do norte. E a irmã White ouviu essa pregação e disse que o assunto era de interesse especial e que as pessoas ouviram com profunda atenção. Então, ela não é, é, ela não negou aquela interpretação dele, muito pelo contrário. Em outros textos que eu não coloquei aqui, mas que eu sei que são bem conhecidos, Ellen White diz que foi a mão de Deus que guiou o livro Daniel e Apocalipse, guiou, né, Uri Smith na escrita do livro Daniel e Apocalipse, interpretando todas as profecias ali relacionadas ao livro de Daniel e de Apocalipse. Então, com isso, queridos, nós temos o testemunho apoiando a interpretação de que a Turquia é o rei do norte. Então, com essa informação, como bons estudiosos, como bons estudiosos interessados nas profecias, o que nós temos que fazer hoje? Ficar atento aos movimentos que se dão nas guerras relacionadas à Turquia. Se nós queremos ter a informação, saber a proximidade, mas quando eu falo proximidade, é assim, quase que absoluta ali do fechamento da porta da graça e do tempo em que Cristo vai sair do Santíssimo, é nós ficarmos de olho na Turquia, no envolvimento dela nessas guerras que estão acontecendo. Inclusive, está acontecendo atualmente uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã, né? Israel, Estados Unidos contra o Irã, e nós sabemos que ali não é só uma guerra econômica, política, é também uma guerra religiosa. Por quê? Porque ali está a religião muçulmana, tá? E eu quero também tocar um pouquinho nesse assunto daqui a pouco. Mas eu trouxe aqui, por exemplo, algumas notícias relacionadas à Turquia. Na revista Oeste, que hoje aqui no Brasil ela é muito conceituada, em 2024, ela trouxe a seguinte matéria: Erdogan ameaça colocar forças da Turquia para atacar Israel. Olha que interessante. O presidente turco fez declaração em meio a tensões na região, mas como seu país é membro da OTAN, o discurso não deve passar de retórica. Mas ele já publicamente ameaçou colocar as forças da Turquia para atacar Israel. Aqui no jornal Metrópole, né, também na internet, na mesma ocasião, em 2024,
agora no dia seguinte, dia 29, traz a seguinte matéria, né? Presidente da Turquia ameaça invadir Israel em apoio à Palestina. Então, essas notícias relacionadas à Turquia, nós precisamos ficar de olho, porque são sinais, né, de que algo pode acontecer, que vai se dar justamente o cumprimento de Daniel 11:45. Recentemente, relacionado à guerra atual, né, de Israel e os Estados Unidos versus o Irã, a seguinte matéria surgiu na UOL, que diz o seguinte: Turquia diz que pode virar próximo alvo de Israel após guerra contra o Irã. Olha que interessante. A Turquia se pronunciou com medo, né, de ser um possível alvo de Israel e naturalmente seria também dos Estados Unidos após a guerra contra o Irã. Então, a gente precisa lembrar que a religião predominante na Turquia é a religião muçulmana. É a mesma religião que prevalece também no Irã. Então, sempre quando há alguma coisa que afeta a religião muçulmana, o islamismo, a Turquia, ela se pronuncia, ela tenta trazer paz, ela tenta amenizar ali essas batalhas. E ela fica numa situação difícil, porque ela faz parte da OTAN, e os Estados Unidos também fazem parte, mas, ao mesmo tempo, ela religiosamente, ela tem a religião, a mesma religião muçulmana. Então, queridos, é um pavio ali de pólvora, né, que a qualquer momento vai explodir. E como o povo de Deus precisa ficar atento a essas guerras que estão ali, para quê? Por que a nossa atenção deve estar ali? Porque vai ser um sinal de que Miguel se levantará muito em breve quando isso acontecer. O que seria, então, de fato, o cumprimento? Como que poderia, na verdade, se cumprir o verso 45 do capítulo 11 de Daniel? A expulsão dos muçulmanos de suas mesquitas em Jerusalém será o começo do secamento do rio Eufrates. Queridos, para expulsar os muçulmanos daquela região ali, daquelas mesquitas, isso é mexer não só com a Turquia, é mexer com todos aqueles muçulmanos ali, aqueles países ao norte de Israel, tá? Então, seria uma guerra terrível religiosa. Ele trata justamente disso, que é o secamento do rio Eufrates. Ou seja, o fim do poder político, religioso dos muçulmanos e, é claro, principalmente da Turquia. Por quê? Porque é o maior país muçulmano em armamento, é o mais poderoso. E aí, juntando com a Síria e com o Iraque. Hoje, o Iraque, na ocasião, o Iraque era forte. Hoje, o Iraque já é mais fraco. Por quê? Porque o Iraque já foi enfraquecido. Olha que interessante. Porque os Estados Unidos já invadiu o Iraque. E hoje a gente sabe que o Iraque já está mais fraco, mas a Turquia ainda não. Países, esses países que foram citados por esse professor, é onde o rio Eufrates percorre. Não sei se vocês sabem, o Eufrates nasce na Turquia, tá? O rio Eufrates nasce na Turquia. Este fato irá preparar o caminho dos reis do Oriente, isto é, China, Rússia e aliados muçulmanos, os quais sairão a guerrear contra Israel para salvarem sua religião. E nós sabemos, de fato, hoje é fato que a Rússia e a China são aliados dos muçulmanos. Hoje, isso é um fato hoje nos nossos dias. Então, a leitura de como se dará esse cumprimento de Daniel 11:45 por esse professor, eu achei também bem interessante. Tá? Então, na verdade, nem o Smith, nem esse professor, nem nenhum de nós sabe exatamente como vai se cumprir Daniel 11:45, como vai se dar nas entrelinhas do cumprimento para que a Turquia venha chegar ao seu fim, seja expulsa dali, juntamente com a sua religião. A gente não sabe exatamente. Nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos observar as notícias olhando para esse aspecto do Rei do Norte, tá?
E olha que interessante o que o G1, que é o site de notícias da Globo, trouxe em relação a essa questão ali, já olhando para a religião turca. Olha o que ele diz aqui, olha. Presidente da Turquia pede aliança islâmica contra Israel. Olha que interessante essa notícia. Aqui já se trata agora de uma parte religiosa. O presidente da Turquia, que é o rei do norte, ali, vai agora vai pedir uma aliança de toda a religião islâmica contra Israel. Então, queridos, são notícias, deixa eu ver se tem a data aqui dessa aqui, olha, também 2024, tá? 2 anos atrás. Dia 7 de setembro de 2024, menos de 2 anos atrás. Então, essas notícias têm que chamar nossa atenção, porque agora nós entendemos o capítulo 11, verso 45, que vai trazer informações proféticas para nós, ok? Então, o ponto aqui que nós queremos chamar a atenção hoje é justamente para o momento em que Jesus vai deixar o Santíssimo, vai trocar as suas vestes nupciais para vir como Rei dos Reis, né, e Senhor dos Senhores. Eu coloco aqui um trecho do livro de Smith que diz o seguinte: agora já caminhando para o Armagedon, dentro ali após as pragas ali, né, no meio das pragas, onde diz o seguinte: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Aí ele fala assim: nações que ocupam a região do Eufrates, Iraque, Síria e Turquia. E a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, Rússia, China e aliados muçulmanos. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Seria o espiritismo, o catolicismo e o protestantismo, né? Aquele protestantismo apostatado, respectivamente. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ver Joel 3, 11 a 13, e os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Então, a grande guerra dos últimos dias, que se dará, né, aí praticamente uma terceira guerra mundial, numa linguagem mais atual hoje, eu diria entre a esquerda e a direita, né, entre o rei do norte e o rei do sul, e os seus aliados, né, de ambos os lados, será o grande Armagedon, justamente porque as armas que existem hoje, queridos, são armas nucleares, e se Deus não intervisse nesse momento, certamente não sobraria ninguém, mas Deus vai intervir, nós sabemos disso pela profecia, mas será uma guerra realmente de consequências terríveis, né? Nós nunca vimos igual. Por Smith diz o seguinte: onde será travada a batalha? Agora falando do Armagedon. Ele fala: perto de Jerusalém, os reis do Oriente, as nacionalidades, potências e reinos que ficam a oriente da Palestina desempenharão uma parte notável no assunto. Com efeito, diz Joel, referindo-se a essa cena: movam-se as nações e subam ao vale de Josafá. Os milhões de maometanos da Pérsia. Pérsia hoje, vocês sabem, perguntando para o grupo aqui, sabem quem é a Pérsia hoje? Vocês lembram? Irã. Olha que interessante a citação de Will Smith. Os milhões de maometanos da Pérsia, do Afeganistão, do Turquestão, falando da Turquia aqui, e da Índia, hão de correr para o campo de batalha em auxílio à sua religião. Então nós vamos ver justamente uma guerra religiosa nesse Armagedon. É claro que vai estar envolvido nações que estão em apoio ali a essa briga, que tem a ver, inclusive, se a gente fosse puxar mais detalhado aqui, se a gente tivesse mais tempo para trabalhar Ezequiel capítulo 38, 39, que traz ali a história, né, de Ismael e Isaac, as guerras dessas duas descendências que sempre aconteceram ali,
a gente já vê realmente que tudo tem um fundamento lá atrás e vai ter o desfecho agora nos últimos dias. Mas o ponto aqui que a gente chama atenção é que, de fato, será uma guerra religiosa. E, enquanto isso, o povo de Deus estará, o povo de Deus estará é, em, em refúgio nas montanhas, aqui já nas pragas, né? Os 144 mil estarão refugiados nas montanhas, nos calabouços, clamando a Deus dia e noite, passarão pela angústia de Jacó ali, nós já estudamos também. Então, queridos, será realmente um momento de grande angústia como nunca houve antes. Aqui em Mensagens Escolhidas, no volume 2, na página 111, Ellen White escreve o seguinte: as profecias de Daniel e Apocalipse são mal interpretadas. Essas pessoas não consideram que a verdade foi salientada no tempo designado pelos próprios homens a quem Deus estava dirigindo para efetuarem essa obra especial. O que Ellen White está fazendo aqui? Ela está combatendo outras interpretações relacionadas aqui às profecias de Daniel e Apocalipse. Esses homens, ela falando dos pioneiros, esses homens seguiram avante passo a passo no próprio cumprimento da profecia. E aqueles que não haviam tido uma experiência pessoal nessa obra devem tomar a palavra de Deus e crer na palavra deles. Ela se refere aqui aos pioneiros. Então, queridos, mesmo profeticamente, os pioneiros foram guiados por Deus para trazer a palavra profética de interpretação correta para o tempo do fim. Então, eu coloquei esse texto aqui justamente para reforçar a questão da interpretação que, como nós mostramos aqui, os pioneiros tiveram em relação a Daniel 11:45. Então, como um povo de Deus, nós precisamos ficar atentos a essas profecias para que nós sejamos, como diz aqui, e eu quero ler esse texto de 1 Tessalonicenses para nós finalizarmos. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós precisamos fazer parte desse povo aqui, que Paulo descreve aqui no capítulo 5, do verso 1 ao verso 6. Onde na minha versão diz assim, olha: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aí ela vira para os irmãos agora, para nós, Paulo, na verdade, vira para nós e fala bem assim, olha: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos da ira. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, nós precisamos ser filhos da luz, para que esses dias, esses dias proféticos, esses acontecimentos proféticos, não nos pegue de surpresa, mas que nós possamos estar a cada acontecimento profético, nós tenhamos a palavra de Deus bem interpretada, para que nós saibamos o que Deus quer mostrar para cada um de nós, quando Ele permite que uma profecia se cumpra. Então, queridos, temos agora a informação sobre o fechamento da porta da graça para aqueles que conhecem as 3 mensagens angélicas, que se refere ali ao decreto dominical, e à medida que o decreto dominical vem chegando, terão que tomar as suas decisões, e agora, após ali o alto clamor, nós teremos agora uma guerra, onde a Turquia estará envolvida, e ela, juntamente com a sua religião, com os muçulmanos, será expulsa ali de Jerusalém, e nós temos com isso o sinal
de que a porta da graça está no limiar de fechar e Cristo está saindo do Santíssimo e as pragas logo virão a acontecer. Nós sejamos realmente soldados bem preparados, bem informados, cheios do Espírito de Cristo, para que nesse tempo do fim, nós tratamos nesses 4 encontros que nós tivemos agora no mês de abril, e nesse tempo do fim, nós estejamos com as nossas cabeças erguidas para o céu, esperando a nossa redenção, que certamente ela está se aproximando. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua vida, que você seja um atalaia nesses últimos dias, para que essa verdade possa alcançar mais pessoas que estão buscando alguém para lhes explicar as Escrituras. Amém?